eu sou Roberta Fontes do Casamento Passo a Passo, o seu curso à distância de organização do seu casamento e também proprietária do Maktub Cerimonial em Belo Horizonte. O tema da nossa aula de hoje será decoração. Nesta aula eu vou abordar a decoração da cerimônia e da recepção, se ela realiza no mesmo local ou somente da recepção. Para a decoração específica da igreja, eu desenvolvi uma aula somente para este assunto. Então, noiva, se você vai realizar a cerimônia na igreja e a recepção no outro local, assista essa aula. Se você vai realizar a cerimônia no mesmo local que a recepção, também assista essa aula. Para falar de cerimônia e recepção, eu dividi a nossa aula em 2 passos. No primeiro momento, eu vou falar para vocês sobre os orçamentos, como realizá-los, e depois os comparativos da proposta. Depois, no segundo passo, eu vou abordar a análise do contrato e o que você deve colocar no contrato de decoração para ficar segura em relação a essa contratação. Depois eu vou abordar o processo de decoração, como funciona o momento de escolha das peças, das cores, em que momento eu devo decidir isso com o decorador. E no final da aula, como não pode faltar, eu vou falar sobre as minhas dicas de redução de custo na hora de escolher a decoração da sua festa e da sua cerimônia. Vamos lá? Vamos começar a nossa aula? Vamos falar primeiro sobre o processo de orçamento. Você vai entrar em contato com o decorador e solicitar a ele um orçamento. Pode ser pessoalmente ou mesmo via e-mail. O que você deve falar a ele do seu evento? Primeiro, a data. Segundo, o horário da sua cerimônia. Terceiro, o local. O número de convidados. Por que eu coloco essa informação aqui em negrito? Porque essa é uma das informações mais importantes quando o decorador vai montar a sua proposta. O número de convidados, ele vai determinar o número de assentos da sua festa. Então, se você não tem uma definição real do número de convidados, assim como o buffet, coloque a média de convidados que você deseja ter na sua festa. Coloque também para o decorador se a sua cerimônia será no mesmo local da festa ou se a sua cerimônia será em local separado. E aí você vai solicitar esse orçamento. Antes de se reunir com o decorador, é importante que você tenha pelo menos uma ideia do estilo que você deseja para o seu casamento. E também o número médio de assentos. E aí a pergunta que as noivas sempre me fazem: Roberta, eu vou assentar todo mundo na minha festa? Eu não quero ninguém desconfortável. Bom, noiva, na maioria das vezes você não assenta 100% dos seus convidados, a não ser em casos específicos em que você tenha um casamento estilo jantar, em que o objetivo principal da sua festa seja o jantar, seja ele bistrô ou numa mesa do ponto fixo, onde o convidado se serve. Mas a grande maioria dos casamentos, você não assenta todos os convidados. A média de assentos do número de convidados é de 70% a 80% do número de pessoas que você chama para o seu casamento. Então, vamos supor que você tem 300 convidados. A média de assentos que você vai solicitar ao seu decorador é de 210 a 240 convidados. Esse número vai variar em função de algumas informações, como por exemplo, se a sua boate é separada da sua festa, então você pode colocar um número maior de assentos, porque no primeiro momento os seus convidados vão ficar, sim, assentados para provarem da comida, para conversarem, para curtir aquele primeiro momento da festa ali no salão onde estão as mesas, para depois migrarem para a boate. Outro fator que determina o número de assentos é o perfil dos seus convidados. Se você tem convidados mais jovens, você pode colocar um número de assentos de 70%, não menos do que isso. Agora, se você tem muitos convidados dos seus pais, que são convidados que querem assentar, conversar, então, noiva, eu sugiro aumentar o número de assentos para 80%. Quando eu falo número de assentos, eu estou falando de assentos em cadeiras, nas mesas, e também nos lounges, nos sofás. Agora,
perceba se esses lounges são confortáveis. Lounge que é localizado na entrada da festa, junto da mesa do café, para mim, pessoalmente, não é considerado assento, porque eu fico imaginando um convidado ali no café, assentado durante a festa. Ele vai se sentir deslocado. Então, noiva, tenha um bom senso junto com o seu decorador para definir onde estarão esses assentos e o conforto que ele gera para o convidado, tá bom? Então, vamos falar novamente sobre o estilo. A decoração é o item que mais identifica o estilo do seu casamento. Você não precisa ter aquela noção completa de como que você quer as mesas, de como que você deseja colocar o mobiliário, de quais flores que você deseja ter no seu casamento. Não. Neste primeiro momento, noiva, você vai buscar fotos de referência no Instagram, no Google, no Pinterest, em eventos que você já foi, para você mostrar para o seu decorador o que você deseja. Você não precisa definir exatamente se você quer um estilo totalmente clássico ou clássico com moderno. Na verdade, quando você mostra para o decorador as suas fotos de referência, ele também vai te ajudar a definir o estilo que você colocou ali nas suas fotos, nas suas referências. Então eu separei aqui algumas fotos de eventos já realizados pelo Maktub Cerimonial, o meu cerimonial aqui em Belo Horizonte, com identificação de estilos que eu percebi que as noivas buscavam durante o processo de escolha de decoração. Esse casamento aqui, ele foi mais floral. Eu lembro-me que a noiva falou que queria ter um jardim dentro do salão. Esse casamento, ele teve um tom rústico e também muito orgânico. Rústico pelo mobiliário, pela própria estrutura do local. E orgânico pela necessidade que a noiva teve, pela vontade que ela teve de trazer muito verde para dentro do salão. Esse casamento aqui é clássico, tipicamente clássico, com muitos lustres, com muitas velas. Esse casamento também é um estilo clássico. Esse casamento foi definido pelo decorador e pela noiva e por mim como um estilo clean. A noiva queria um estilo clean, um estilo mais moderno, com peças elegantes, mas que não gerassem um desconforto visual para os convidados. O resultado foi esse aqui, maravilhoso. Esse estilo que está super na moda, que é o estilo boho chique. Se você pesquisar aí na internet, você vai achar várias referências de boho chique, que na verdade é um estilo de decoração mais desconstruído, muito com vasos plantados, com flores menos comuns no estilo de casamento clássico. Então, noivas, antes de escolher o seu fornecedor, eu vou dar 2 dicas a você. Primeiro, pesquise muito na internet. Busque referências daquilo que você gosta e também daquilo que você não gosta. Eu falo isso muito para as minhas clientes. Imaginário é uma coisa muito pessoal. Então, quanto mais fotos você tem, quanto mais referências visuais você apresenta ao fornecedor que está orçando e depois mesmo que fecha com aquele fornecedor, mais ferramentas ele vai ter para chegar ao projeto ideal, ao projeto dos seus sonhos. E também visite as festas durante a montagem. Quando você vai no salão de festas onde você escolheu e vê a montagem, a disposição do mobiliário, como vai ser a circulação dos convidados, como que o decorador imagina aquele salão, você vai começar a visualizar o seu casamento. Esta aula sobre decoração, gente, eu preparei com muito carinho e com muitas fotos dos eventos que o Maktub já realizou. Eu também acho que você precisa ter uma percepção visual para poder entender melhor como solicitar o orçamento, quais itens você tem que colocar. Para o assunto decoração, somente a minha fala e o meu conteúdo, eu acredito que não é suficiente para que você consiga entender e captar a quantidade de informação necessária que você tem que ter no processo de decoração. Por isso essa aula, ela está recheada de fotos dos eventos que o Maktub já realizou, para que você consiga se identificar e a partir daí buscar as referências para o seu casamento. Então vamos lá. Vamos falar primeiro da cerimônia no mesmo local da festa. Quais informações eu preciso solicitar no orçamento quando eu falo de cerimônia? Primeiro você vai pedir o altar, o tapete,
as cadeiras para os convidados, os músicos, as crianças, os arranjos do cortejo, o seu buquê, o buquê das suas damas e as flores dos padrinhos. Você vai pedir também a mesa para água aromatizada. Então, quando você realiza a sua cerimônia no mesmo local que a festa, é muito elegante e delicado que você receba os seus convidados com uma água para que eles aguardem o momento da cerimônia. E também o genuflexório, que é aquele aparador que os celebrantes, alguns pedem para que os noivos ajoelhem na cerimônia. Você só vai pedir o seu genuflexório se o seu celebrante falar que precisa ajoelhar, porque ficaria também muito estranho você incluir o genuflexório e o seu celebrante não pedir para você ajoelhar. Inclusive fica parecendo que ele errou na cerimônia, enquanto na verdade ele não preparou isso em momento algum. Essas informações, gente, que eu coloquei aqui, o altar, o tapete, as cadeiras, não se preocupem em anotar, porque todas essas informações vão estar no material complementar, na nossa planilha de comparação. Daqui a pouco eu chego lá para mostrar como ela vai estar disponibilizada para vocês. Então vamos aqui a algumas fotos para que vocês consigam visualizar o que eu falei anteriormente. Esse aqui foi um altar com uma decoração atrás, né? E flores em volta, o tapete, tá? Esse daqui é um outro altar, também muito bonito, com muita flor. Isso aqui é o arco de flores. Você pode buscar na internet referências de vários arcos de flores. Esse daqui foi construído com uma florzinha muito pequenininha, que chama gipso. Existem outros arcos e aí você vai definir se você quer um arco ou também um gazebo, que é essa estrutura de madeira que foi enfeitada aqui com orquídeas. Aqui a gente também tem o tapete, um outro tapete aqui para colocar debaixo do altar, velas suspensas, um Divino Espírito Santo, e esse casamento foi realizado ao ar livre. Essa daqui é a mesa da água aromatizada, que na verdade foi uma pedra que o decorador colocou. Você vê que não tem arranjo nesse aparador, não tem um arranjo de flores. Então, antes de você incluir o arranjo de flores no aparador da água aromatizada, pergunte ao buffet se precisa, porque se o buffet for ocupar o espaço todo com os filtros e com os copos, às vezes você vai gastar um dinheiro à toa com a decoração ao colocar o arranjo. Aqui eu tenho uma outra cerimônia no local, foram colocadas muitas cadeiras, eram muitos convidados nessa cerimônia. O cortejo com flores, você vê aqui que são vasos de flores, um tapete, na verdade vários tapetes conjugados, que foram tapetes persas, a mesa do altar, um lustre aqui no fundo e árvores montadas em volta. Essa outra decoração, ela foi bem suntuosa, a noiva queria um tapete de espelho. No cortejo foram colocadas velas com flores e atrás uma grande parede montada pelo decorador, que a gente chama de parede inglesa, essa parede verde aqui com folhagem. E aqui no meio flores, além de lustres e cadeiras transparentes. Bom, gente, essa foi a nossa primeira aula sobre decoração. Eu apresentei para vocês alguns estilos de decoração, além das informações necessárias para o orçamento correto, quando a cerimônia e a recepção são no mesmo local. Assistam agora o segundo passo sobre decoração. Eu vou abordar com vocês o orçamento da festa e explicar por que a decoração pode ser um item tão caro no seu casamento. Um beijo e até a próxima aula.